A partir do momento em que a gente também passa a dizer, essa pauta não é só uma pauta nossa, essa pauta é uma pauta também dos homens. E a partir do momento em que os três poderes também veiculam essa mensagem, isso a gente tem uma dimensão simbólica e cultural que é importante, né? Não somos só nós dizendo, parem de nos matar. São os homens também dizendo entre si, para outros homens, parem de matar as mulheres. As estratégias e as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, elas não são necessariamente uma novidade no Brasil, né? O Brasil tem um acúmulo, tem um histórico já desde o pós-88, né? Desde a Constituição de 88, mas com um aprofundamento e um fortalecimento dessas políticas ao longo dos anos 2000, muito significativo. Então, acho que a gente precisa partir um pouco desse pressuposto. Que o Pacto contra o Feminicídio traz, eu acho que são duas novidades, ou tem duas dimensões aí de novidade nessa discussão. Uma das dimensões de inovação que a gente tem com o Pacto é exatamente a articulação entre executivo, legislativo e judiciário em torno dessa agenda. Não quer dizer que os três poderes já não vinham atuando em relação a isso. O que a gente quer dizer agora é que existe uma estratégia coordenada e organizada de atuação para que a gente consiga garantir mais efetividade no enfrentamento ao feminicídio nas suas diferentes fases. Então, desde a prevenção ao feminicídio até o momento em que a gente tem que garantir punição, né, aos culpados por crimes de feminicídio. A segunda novidade, e é uma novidade que tem uma dimensão simbólica e cultural que precisa ser ressaltada. Então, a gente, né, historicamente, tem feito uma discussão sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres como uma pauta das mulheres, como uma pauta, uma luta das mulheres, uma causa que mulheres vinham colocando como uma questão importante e que nos preocupa. A partir do momento em que a gente também passa a dizer, essa pauta não é só uma pauta nossa, essa pauta é uma pauta também dos homens. E a partir do momento em que os três poderes também veiculam essa mensagem, isso a gente tem uma dimensão simbólica e cultural que é importante, de dizer, né, não somos só nós dizendo, parem de nos matar. São os homens também dizendo entre si, para outros homens, parem de matar as mulheres. A gente não aceita mais a violência contra as mulheres. O estupro não é mais tolerável. A brincadeira que vexatória e que desqualifica e que subalterniza não é mais tolerável. Então, acho que a gente tem essas duas dimensões de novidade que são colocadas agora e que politicamente são importantes para a gente conseguir avançar nessa discussão em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Não existe uma agenda de direitos humanos sem a gente pensar em avanços e necessidades ligados à igualdade de gênero e à proteção de mulheres e meninas. Então, do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, a discussão, né, de proteção dos direitos de mulheres e meninas, ela perpassa e ela permeia as nossas diferentes políticas e temas, e secretarias, inclusive. Então, quando eu penso nos direitos das mulheres idosas, de mulheres com deficiência, de mulheres LGBTI, de mulheres migrantes, de mulheres em situação de rua, então a gente tem uma série de políticas e medidas que precisam ser pensadas e demandas específicas que precisam ser vistas sob a ótica da perspectiva de gênero. Então, isso para a gente, do ponto de vista do Ministério, já é uma realidade, já é uma atuação. A gente tem um papel muito significativo, por exemplo, nos programas de proteção que a gente tem no Ministério, por exemplo, programas de defensoras dos direitos humanos. As mulheres têm um papel central na atuação no território, seja defendendo esses territórios, seja defendendo suas comunidades, seja defendendo as pessoas que lá vivem. Então, as mulheres têm um papel histórico já em relação a isso e são ameaçadas assim como outras lideranças nesse local. Então, na verdade, é interessante perceber que o papel das mulheres, por exemplo, na agenda de defensoras, elas têm um papel duplo. Ou elas estão atuando como as próprias lideranças ali na defesa de direitos humanos, na defesa dos interesses das suas comunidades, da proteção dos seus direitos, ou elas então estão como rede de apoio dessas outras lideranças que estão fazendo esse papel. Então, quando a gente tem uma pessoa ameaçada, uma pessoa que sofre algum tipo de violência, as mulheres estão sempre ou como denunciantes, ou como pessoas que nos apoiam no território, ou como pessoas que estão ali junto. Então, a gente tem um papel central da atuação das mulheres em relação a essa política, por exemplo. Então, assim, no ponto de vista do Ministério, a gente tem uma atuação mais ampla em relação a isso. Então, né, a gente não tem uma política específica para mulheres, mas a gente tem um olhar em todas as nossas políticas que consiga garantir igualdade de acesso e que consiga garantir que as especificidades de gênero sejam atendidas ali na sua completude.
governo federal como um todo, né, liderados aí pelo Ministério das Mulheres, pela ministra Márcia, pela sua equipe que tem feito um excelente trabalho, acho que em relação à agenda de mulheres como um todo, mas que programou e fez uma agenda de vários eventos, lançamentos e anúncios que vão ser feitos ao longo do mês de março. Então a gente se junta, né, se soma a esse esforço de governo durante esse mês, mas a gente acha que tem o foco, né, pela concertação toda de governo nesse mês, na discussão mais pesada em relação ao enfrentamento ao feminicídio. Então a gente se soma ao Ministério das Mulheres nessa agenda compartilhada do governo federal como um todo. Para além disso, a gente acha que tem, acho que dois outros pontos para dar destaque, que é uma discussão, uma nossa percepção de que também faz parte, tem uma ligação com a discussão de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma discussão centrada, por exemplo, na discussão do cuidado, né, no debate do cuidado. Então, a gente soltou recentemente aí, né, em 2024, o Plano Nacional de Cuidados. A gente aprovou a política, o Executivo fez essa proposta e o Legislativo aprova, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, também o esforço compartilhado de governo. E, além disso, a gente tem uma discussão forte, um debate que precisa avançar em relação à autonomia econômica das mulheres e igualdade salarial. Então, acho que a gente vai aproveitar também do ponto de vista de direitos humanos para lembrar esse mês das diferentes vertentes que a agenda de políticas para as mulheres tem. Então, a gente tem o enfrentamento à violência, a gente se soma a esse esforço em relação ao feminicídio, que tem sido uma grave preocupação do governo e da sociedade como um todo, mas a gente também queria aproveitar para lembrar que tem outras duas dimensões que o governo federal também tem atuado de maneira muito enfática e que a gente precisa garantir aí que esse avanço seja mantido.